Olá, meus amigos, tudo bem? Está começando mais um Tramonta News. Você sabe que aqui a gente traz sempre um assunto, um acontecimento interessante, importante, relevante, né? E a gente conversa sobre aquele assunto e tudo mais que gira em torno daquilo e que leva a consequências sobre outros acontecimentos. No programa de hoje, a gente vai falar de tragédia e de dor, mas a gente também vai falar de gente. E nós vamos falar de sonhos. E nós vamos falar também que tem histórias na nossa vida que a gente não pode deixar que as pessoas esqueçam. Elas têm que ficar na memória. Por isso, a nossa convidada de hoje é a jornalista Daniela Arbex, que está lançando um livro, fazendo lançamentos de um livro que relembra um dos mais trágicos acontecimentos, o mais trágico acontecimento da história do Flamengo, e uma tragédia que também abalou o Brasil, que foi aquele incêndio no centro de treinamento do Flamengo há exatos 5 anos e um mês. 5 anos e um mês, né? E a Daniela escreveu esse livro. A Daniela passou a se dedicar há alguns anos a escrever esse tipo de história, a relatar e recuperar histórias dramáticas que ocorreram recentemente no Brasil. Ela é uma jornalista muito reconhecida, colecionadora de prêmios. Ela já ganhou muitos prêmios, muitos, aqui no Brasil e também no exterior. Então, Daniela, eu li o livro, você sabe disso, né? Foi. A editora me mandou o livro, eu li o livro, fiquei muito impactado. Eu escrevi para você assim que eu acabei na última página. Cheio de emoção, eu gostei disso, porque você... Nossa, eu estava completamente, estava tremendo a hora que eu terminei de ler o livro. Eu senti na sua que você escreveu toda a sua emoção, assim. Pois é. Por que você, nesses últimos anos, decidiu se dedicar, você deixou a imprensa diária para se dedicar a recuperar histórias e publicá-las por meio de livros? Essa aqui é a capa do último livro que está lançando agora. Isso. Depois eu conto a história dessa capa. Nós vamos falar. Então, Tramontina, eu tenho 30 anos de carreira e eu sempre, nessas 3 décadas, trabalhei denunciando violações de direitos de populações vulnerabilizadas. Sempre fez parte do meu trabalho. Estar na rua, falar com pessoas invisíveis, pessoas silenciadas, impedir o apagamento social, né, que faz com que a gente esqueça. E o esquecimento, na verdade, esquecer é negar a história. Então, eu acho que um dos papéis mais importantes do jornalismo é a construção da memória coletiva do país. E ao longo da minha carreira eu fui entendendo isso, entendendo o meu lugar no jornalismo como uma construtora dessa memória, exatamente para a gente impedir esse apagamento. A gente costuma dizer que o brasileiro é um povo sem memória, mas a gente não pode ter memória daquilo que não foi construído. Então, contar essas histórias de tragédias recentes no país é uma forma da gente não esquecer e de a gente não repetir os erros do passado que nos trouxeram até aqui. Porque o jornalismo, num dia trata de um assunto, no outro dia trata de outro assunto, e de outro assunto, e de outro assunto. E agora, então, com as plataformas, com as imagens, 1 minuto depois já não se fala mais naquilo. Exatamente. A velocidade e a superficialidade das coisas faz com que a tragédia seguinte apague a anterior. E as próximas gerações, elas simplesmente não saibam nada sobre aquilo. Então, é interessante a gente ver, por exemplo, que o livro Todo Dia Mesma Noite, que eu narro a história não contada da Boate Kiss, a gente tem uma geração que hoje lê o livro e que há 11 anos atrás, na época da tragédia, era criança, adolescente e não ficou com nenhuma memória do que aconteceu. E hoje consegue entender o que aconteceu e, muito mais do que isso, consegue entender a importância do autocuidado, já não entra mais num local sem ver se tem uma saída de emergência, que lugares que ele está frequentando. Então, a gente está criando uma nova consciência de uma nova geração. Então, eu acho que esses livros, eles falam de histórias que são atemporais e falam da nossa história, né? As pessoas falam muito, Daniela, mas você só escreve sobre tragédias. Eu falo, você está enganado. Eu não escrevo sobre tragédias. Eu escrevo sobre as omissões que causam tragédias. É muito diferente. E omissão é algo que faz parte da nossa história e a gente tem que reafirmar isso. É omissão e a gente tem que cobrar
consequências e responsabilidades, né? Vamos relembrar, Daniela, a história que você conta neste último livro. Sim. Foi no dia 8 de fevereiro de 2019. Um incêndio no centro de treinamento do Flamengo que atingiu quem, onde, de que jeito? Então, na verdade, eu falo que o 8 de fevereiro de 2019, né, o incêndio que vitimou 10 meninos e que deixou feridos 16 sobreviventes, ele não aconteceu no dia 8, ele começou muito antes. Na verdade, essa tragédia ela era anunciada, né? Porque desde 2012 o Flamengo vinha sendo advertido e vinha sendo alertado sobre a necessidade de adequar o atendimento que era oferecido aos atletas da categoria de base. E aí, de 2012 até 2019, o Flamengo teve inúmeras oportunidades de se adequar, inclusive com fiscalizações frequentes do Ministério Público. E esses meninos não tiveram nenhuma chance. A gente, nessa investigação dessa história, eu acho que uma das coisas mais difíceis para mim foi não só na investigação reconstituir o que aconteceu naquela madrugada, mas contar para os pais que os filhos não morreram dormindo como eles imaginavam. Revelar isso para as famílias, mostrar para elas o que realmente aconteceu, eu acho que foi um momento muito difícil desse trabalho, né? Eu acho que atravessou tudo que eu já fiz até agora, né? Que era exatamente a gente poder estabelecer a verdade do que aconteceu naquela madrugada, né? Até que você falasse com eles não sabiam exatamente como tudo tinha acontecido? Não, Ninguém tinha falado isso para eles? Não, ninguém tinha falado porque tem coisas que não tinham sido levantadas, Tramontina. Por exemplo, nunca foi levantado, por exemplo, qual a temperatura que o container chegou. A primeira coisa que eu quis quando eu comecei a investigar para entender o que aconteceu ali, né? E eu me lembro que algumas autoridades públicas no Rio disseram para mim que isso não era importante. Óbvio que é importante. O container chegou a 600 graus. Era impossível você conseguir resistir a uma temperatura dessa, né? E os pais acreditavam que os seus filhos tinham morrido dormindo. E, na verdade, eles morreram lutando até o final. E o que impressiona muito ali, você lê o livro, acho que isso também, você pode falar disso, mas é a capacidade que os meninos tiveram, mesmo no momento mais extremo e de maior medo, assim, de ter uma afetividade que venceu o medo da morte, porque eles tentaram o tempo todo salvar a própria vida, mas salvar a vida do outro. Então, eles foram incríveis e isso surpreendeu as famílias. Foi muito impressionante. Tem uma revelação sua de que o corpo de um dos meninos, e a gente fala meninos, gente, porque eram 4 com 14 anos de idade, 5 com 15 anos de idade e 1 com 16 anos de idade. Eram né? meninos. Tem uma revelação sua de que eles foram encontrados juntos, abraçados, na posição que sugeria que um estava carregando o outro. É isso. Foi muito impressionante porque quando os peritos criminais eles entram no local de crime, que é assim que eles se referem, né, numa investigação, na cena do crime ali, eles encontram esses dois corpos, eles se surpreendem, porque eles estavam fundidos um ao outro numa posição que dava exatamente a impressão de que um carregou o outro nas costas. Mas quem eram esses dois meninos? A perícia não sabia, né? Então, quando eles chegaram ali, eles colocaram uma numeração para cada corpo, e aí eu precisava entender, mas quem eram esses meninos? Que história é essa? E aí a gente foi descobrir depois que esses dois meninos eram melhores amigos, e que o menino 10 centímetros mais baixo carregou nas costas o menino 10 centímetros mais alto, num quarto em que eles sabiam que eles não sairiam pela porta, porque este quarto ele tinha um defeito na porta, que já vinha sido apresentado antes, que quando essa porta de correr ela batia com força, ela travava por dentro e ela só podia ser aberta por fora. Eles ficaram presos. Então, mesmo sabendo que eles não sairiam pela porta, esses melhores amigos, naquele momento, né, naquela de afetividade, um falou, ou a gente sai junto ou não sai ninguém. E eles não saíram. Né? E aí é impressionante porque nesse quarto especificamente a gente tem um único sobrevivente, eram 4 meninos nesse quarto.
E esse sobrevivente me disse, na primeira vez que eu procurei, que ele não tinha condição de falar. Ele tinha muitos traumas, ele não conseguia. E eu falei, Pablo, olha, eu acho que nesse caso, não falar não é uma opção para você, porque você é o único sobrevivente do seu quarto e você é a voz dos seus irmãos. E você precisa falar por eles. E aí ele fala e aí traz essa imensa revelação dessa porta, do que aconteceu ali naquele quarto. Então a gente conseguiu, na verdade, reconstituir o que aconteceu em cada quarto. E isso tem uma potência, né? Uma potência, é doloroso, mas a gente consegue restaurar essa verdade e entender o que de fato aconteceu. Porque durante 5 anos a narrativa foi, eles morreram dormindo, não sei o quê. Não, eles lutaram muito. Você, inclusive, reconstruiu fisicamente a posição em que eles estavam, das camas, dos containers, para poder entender com mais clareza o que tinha acontecido. A gente estava falando aqui antes de entrar no ar exatamente que a gente é filho do papel, a gente precisa visualizar, precisa entender. Então, para entender o que aconteceu ali, eu comecei a fazer croquis. Para entender o que aconteceu em cada quarto, qual foi a movimentação dos meninos, né? A partir da entrevista com cada um, com cada sobrevivente, eu fui conseguindo reconstituir a movimentação deles no container. E aí, a partir desses croquis, a gente foi conseguindo colocar onde cada corpo foi encontrado. E a partir da identificação daqueles corpos no IML, que manteve a mesma numeração da perícia criminal, isso não é comum, Tramontina. Geralmente, essa numeração muda no IML. E se tivesse mudado, a gente não saberia quem era quem naquela cena. E aí eles não mudaram a numeração e a gente pôde saber exatamente onde cada menino estava, em que posição. E com tal detalhe que a gente conseguiu, por exemplo, descobrir que o Bernardo, que era o goleiro, correu para o lado errado, pela forma e posição que ele caiu e pelo lado que estava a cabeça dele. Então, pelo lado que ele cai, a gente entendeu que ele caiu, que ele correu para o lado errado do container, que era o lado oposto à porta. A gente conseguiu entender que o Jedinho, que era o nosso mini-Messi, ele morreu a meio metro da saída. Entendeu? Então, assim, me lembro que nessa reconstituição, nesses vários croquis que eu fiz, o meu filho de 13 anos hoje me disse, ele passou a ter uma empatia muito grande pelos meninos, ele pergunta, mamãe, quem é esse aqui? Quem que é? Eu falei, é o Jadinho, lembra dele, o mini-Messi? Ele, puxa, mamãe, ele estava tão perto da porta, sabe? Então, é isso. Você é muito sensível no texto que você faz. Eu notei um texto aqui da página 53. Você falou agora há pouco de perícia, né? Quando você conta que os peritos chegando ao local, né? Você escreve assim: o grupo, se referindo aos peritos, estava acostumado com cenas dolorosas do dia a dia, mas nada se comparava à morte da esperança. Debaixo daqueles escombros estava o futuro. E ninguém está preparado para enterrar o futuro. É exatamente isso. É muito doloroso tudo isso. É muito, porque esses meninos, eles simbolizavam a esperança, né? Então, a morte deles, no final das contas, é a morte da esperança. Eles simbolizavam o futuro, eles simbolizavam o sonho, eles simbolizavam o sucesso, eles simbolizavam o esporte, eles simbolizavam vida. Então, você imagina você chegar numa cena em que de crianças cheias de sonho e encontrar todos aqueles meninos dessa forma. Então, foi muito forte para eles. E aí, nessas entrevistas com a perícia, eu falei, gente, eles não estavam preparados para isso. Né? E aí eu fiz esse texto. Né? Agora, você esteve com todas as famílias. Em quantos estados? 5 estados do Brasil. 5 estados, diferentes lugares, diferentes cidades. Cidades bem pequenas, eu fiz 3.000 quilômetros de carro numa das investidas, né, que a gente teve, porque a gente saiu várias vezes, né? Algumas famílias eu visitei 2 vezes em Florianópolis, por exemplo, em Indaial, em Santa Catarina, porque a gente precisava de um tempo maior. E fui, além desses encontros, mantendo a relação, né? Porque surgiam dúvidas ao longo da apuração e tal, então a gente foi mantendo esse contato. E cada família tem a sua história,
cada família vive o luto de uma forma, cada família lida com a perda de uma forma. Então, tem famílias que usaram a religião, né, para, como uma forma de apoio emocional e estão conseguindo ressignificar de alguma forma, superar nunca, porque ninguém supera a morte de um filho. Pedir superação para a morte de um filho é uma total falta de empatia com a dor do outro. Mas, assim, que está conseguindo ressignificar. Tem famílias que estão completamente adoecidas e paralisadas. Até hoje não conseguem seguir, não conseguem mais continuar. E tem famílias em que o entendimento de que, assim, meu filho queria que eu cuidasse de mim, que eu progredisse, que eu estudasse, que eu tirasse carteira de motorista, e tem famílias que estão fazendo desta forma. Então, cada família lida com isso de uma forma. Mas esse atravessamento é algo muito impressionante. Ontem depois do lançamento do livro aqui em São Paulo, a gente saiu com as famílias de Brumadinho, Kise e do Ninho do Urubu, e pela primeira vez eu vi essas mães juntas. E eu entendi que só elas eram capazes de entender o que cada uma sentia. Eu não era capaz, sabe? Por mais esforço que eu tenha feito, eu não chegava nem perto. E ontem eu fiquei ouvindo aquelas mulheres e elas se abraçaram e choraram. Eu me senti desse tamaninho, assim, pequena, sabe? Assim, de que maneira a gente consegue consolar essas mulheres? É impossível. Não tem consolo, entendeu? Então, assim, elas ali, assim, uma sintonia total, porque só elas sabiam que era acordar todos os dias sem o seu filho, sem a sua melhor metade. Daniela, muitas vezes as pessoas, logo depois de uma dor tão grande, de um impacto, de um sofrimento tão grande, elas não querem falar desse assunto. O tempo, muitas vezes, ajuda, né? E a gente vê que muitas histórias são contadas por meio de livros, por meio do trabalho jornalístico, depois de passado algum tempo, né? O tempo, neste caso, não foi grande. O livro que você escreveu sobre essa tragédia no Flamengo é de uma história de 5 anos atrás. Sim. De Brumadinho também tem 5 anos. 5. Da Boate Kiss tem 11 anos. Né? Como é que você conseguiu fazer com que as pessoas se sentissem à vontade para contar tudo que elas contaram em detalhes e você colocou no livro? Eu acho que a gente precisa mostrar e é interesse real pela história do outro. Quando essas pessoas entendem que você tem um interesse real e que você está oferecendo para elas uma escuta qualificada, elas rompem essa barreira, sabe? E tem uma coisa que, para mim, que eu valorizo muito, é um privilégio, assim, que é o que eu falo que é a memória afetiva. Quando alguém compartilha com você o que tem de mais precioso, que é a memória afetiva, que é um lugar que você só acessa, se alguém te deixar entrar, você precisa honrar isso de qualquer jeito. Então, assim, eu me sinto muito grata, privilegiada, quando alguém abre a porta da sua casa para mim, do seu coração, para contar a sua história. E eu percebo que essa escuta qualificada, ela é muito libertadora. Então, assim, esse é um processo que a pessoa, quando fala, ela também vai ressignificando isso. E às vezes, na minha escrita, quando ela me conta alguma coisa, às vezes nem ela percebe alguns detalhes que eu consigo enxergar. E quando eu transformo isso em palavra, a pessoa fala, gente, é exatamente isso. E ela se liberta, assim, sabe? Isso acontece, e eu não sei porquê, mas aconteceu nos meus 6 livros, assim. Teve um episódio de um livro que eu escrevi sobre a ditadura, por exemplo, em que o militante político ele tinha uma grande diferença com o pai, que era um homem simples, descendente de português, tinha um restaurante e ele era um físico. E ele achava que ele era maravilhoso e que esse pai não era ninguém. Só que quando ele vai preso, esse pai movimenta o mundo para achar esse filho. E aí, esse reencontro deles na cadeia, que eles estão separados por uma grade, né? Quando ele chega e leva a roupa para esse filho e tal, e ele passa a primeira noite na cadeia, dorme na posição fetal, foi o momento do reencontro. E quando eu fui ler o capítulo com esse personagem, ele começou a chorar. Ele disse, eu nunca pensei que aquele tivesse sido momentos, é isso mesmo e tal. Então, elas passam a olhar para a história delas de uma forma diferente. Isso é muito poderoso, né? A palavra, ela tem essa potência, né? E quando as pessoas se abrem para você,
você passa a dedicar a maior parte do livro para as pessoas, para a história das pessoas. Porque o livro trata de todo o problema, mostra os livros, mostram as omissões, as irresponsabilidades, né? Os crimes cometidos por quem deveria ter um outro tipo de atitude, de comportamento, mas você sempre dedica a maior parte do espaço e do seu tempo para registrar as pessoas, o que elas pensavam, o que elas viviam e o que elas sonhavam, né? É isso. Eu acho que a gente fala muito, mas o jornalismo não pode ter lado. Não, ele não pode ter lado, mas ele tem que estar ao lado de quem sofre. Eu acho que isso é fundamental. Então, esse é um mergulho muito profundo. Para você extrair, conseguir extrair essas informações nesse nível de profundidade, você tem que se dedicar a essas pessoas que estão entregando para você essa memória afetiva. Então, é um mergulho de 2 anos ali em que eu estou totalmente dedicada àquela história, totalmente dedicada àquela pessoa, àquela escuta. Por isso que essas histórias transcendem os livros, né? Então, ao final de 2 anos, o livro é publicado e aí as pessoas falam, então e aí, como é que fica? Você se despede? É impossível a gente se despedir. Não tem como você dizer, muito obrigada pela confiança, eu estou indo embora. Essas pessoas ficam e isso transcende a literatura. Isso é muito poderoso, porque isso é maior do que a palavra, porque é sentimento, porque vai criando uma rede, né? Uma rede de contatos, uma rede de apoio, em que uma família apoia a outra, em que o jornalismo ele funciona, e é nisso que eu acredito, como ponte para o coração do outro. Só que você, ao atravessar essa ponte, você também muda profundamente. E tá tudo certo. Você continua tendo contato com as famílias do Ninho do Urubu? Continuo tendo contato com as famílias do Ninho do Urubu e eles estão presentes nos lançamentos, né? No Rio de Janeiro foram 5 das 10 famílias que vieram de longe. Aqui em São Paulo, a família do Bernardo veio de Santa Catarina. Só para o lançamento, eles já voltaram hoje de manhã, só para acompanhar isso. Então, assim, a gente tem esse contato permanente e acrescido de famílias de outras histórias, né? Que vão formando grandes famílias e que vão se entrelaçando. Para você ter ideia, o Darley, que é o pai do Bernardo, por conta dos livros, foi convidado pelos familiares da Kiss para estar lá nos 11 anos da tragédia e tal. E o Darley, então, foi e ficou muito impactado com o que ele viu, com a capacidade de mobilização daquelas pessoas, e voltou com muita força para continuar lutando. E aí, depois, os familiares daqui foram apresentados por mim para os familiares de Brumadinho. E vieram no seminário dos 5 anos de Brumadinho, da onde surgiu a ideia de se criar uma associação única para tratar as grandes tragédias no Brasil, para que juntos eles tenham mais força de lutar por justiça. Agora, a necessidade que eles veem de formar uma associação desse tipo é uma prova muito clara de que a justiça está longe aqui no Brasil de ser aquilo que se espera de um país justo, né? Da incapacidade, o mínimo, da incapacidade da justiça de dar respostas. Se a gente pensar nas tragédias recentes do Brasil, Kiss, Mariana, Brumadinho, Ninho do Urubu, todas elas têm em comum impunidade. E essa cultura de impunidade alimenta a próxima tragédia, eu não tenho dúvida. Na Argentina, houve um incêndio muito semelhante ao que aconteceu na Kiss, numa boate chamada Cromagnon, pouco tempo antes. E até o prefeito foi preso. 189 meninos morreram e até o prefeito foi responsabilizado. Talvez se lá em 2013 a gente tivesse tido uma responsabilização efetiva no caso da Kiss, será que a gente teria Mariana? E se houvesse uma responsabilização efetiva contra os executivos da barragem que rompeu em Mariana, será que a gente teria Brumadinho? Essa é a grande questão. Então, assim, é lamentável que a justiça seja incapaz de dar uma resposta. Se a gente somar o número de mortes, tanto as mortes diretas, né, no caso da Kiss, 242, 10 no Ninho do Urubu, 272 na barragem de Brumadinho, 19 em Mariana, mas ninguém sabe que de 8 anos para cá, quando rompeu Mariana, 59 pessoas da comunidade morreram depois da tragédia. Então, tem as mortes diretas e as mortes indiretas. E não tem responsabilização como?
Então a gente precisa rever o sistema judiciário, porque eu falo e eu percebo que a falta de justiça ela dói tanto quanto a morte. Então essas famílias elas se sentem órfãs, tem uma orfandade de filho e uma orfandade da justiça. E isso é muito doloroso. E não tem nem mesmo, eu acho, empatia, né? Ou respeito. É isso. Pela dor que o outro está sofrendo, né? Queria que você lembrasse para a gente, por favor, o comportamento do Flamengo. Nós estamos falando do Flamengo, uma entidade, uma instituição com registro de pessoa jurídica, é como se fosse uma empresa, como se fosse uma Vale, como se fosse... Mas é um clube, mas é uma entidade com responsabilidades... Com representatividade na sociedade, legais, né? criminais, com representatividade. Eu falo, Tramontina, que numa tragédia, os primeiros sentenciados são as famílias. Eles são sentenciados, eles são julgados pela sociedade, né? Se tem acordo, uma reparação financeira, porque eles ficaram ricos por conta da morte dos filhos, o que é uma baita injustiça, é uma total falta de empatia com a dor do outro. E é assustador o silêncio é assustador. Então, nesse caso, para mim, foi assustador o silêncio do Flamengo em relação a essa história. Quando a gente procurou o Flamengo e pediu a ele, né, que a gente queria falar sobre o que a gente que tinha apurado, e eles se recusaram a falar sobre isso, né? E a gente vê que esse silêncio permanece. No dia 8 de fevereiro, se completou 5 anos da tragédia, com pouquíssimo espaço para essas famílias. Elas não tiveram visibilidade nenhuma. Simplesmente os grandes emissoras falaram pouquíssimo sobre isso, não entrevistaram os pais. Entendeu? Então é assustador esse silêncio, que também é coberto a impunidade, sabe? Uhum. É doloroso, muito doloroso. O Flamengo soltou, nós temos uma nota aí, né, Tainá? Essa nota é a nota que o Flamengo soltou recentemente. Solta pra gente aqui na tela. Amanhã fará 5 anos da maior tragédia. Temos que rememorar nossos jovens eternamente, a cada 10 minutos de cada jogo e sempre. Será um dia muito difícil, é dia de lamentar e pedir a Deus por eles. O clube tem a dizer o seguinte: né? O Flamengo tem o maior respeito no finalzinho e carinho pelas famílias, de modo que externamos aqui mais uma vez nossos mais sinceros sentimentos a todos. Muito bem, está registrada aqui a palavra do Flamengo, uma palavra desse tamanhinho, né? Quando a gente compara com o tamanho do Flamengo. E isso é uma coisa que passa por várias administrações, né? Quer dizer, quando ocorreu o incêndio, era uma presidência. Mudou o presidente, mudou a direção e o comportamento continua o mesmo. Na verdade, quando o incêndio ocorreu, já era a atual presidência, né? E aí a gente tem toda uma atitude que começa com os dirigentes anteriores em relação à transferência dos meninos para aquele container. Chama atenção o fato de que em 2018, junho de 2018, a última fiscalização que foi feita pelo Ministério Público dentro do alojamento, foi feito um alerta impressionante. Quando o técnico que faz a fiscalização, ele coloca: esse local é inadequado, esse alojamento é inadequado para a pernoite desses meninos, e em caso de emergência noturna haverá grandes dificuldades. Eu falo que é uma fiscalização premonitória, porque isso foi em junho de 2018 e o container pega fogo em fevereiro de 2019. E o que esse técnico ele alertava? Que havia só um monitor noturno e que haveria grandes dificuldades. E quando o container pega fogo, só tinha um monitor. E desde 2014, essa era uma demanda do Ministério Público, quando ele propôs ao Flamengo assinar um termo de ajustamento de conduta. E o Flamengo se recusa a assinar esse termo de ajustamento de conduta. Nesse TAC já era proposto: vocês precisam contratar mais monitores. Vocês precisam melhorar as coisas aí. E aí, os meninos, em 2016, são transferidos para o alojamento, para os módulos operacionais em container, né?
E num caráter provisório, né, com a promessa de que logo que o time profissional saísse do antigo centro de treinamento e fosse para o novo hotel de 5.500 metros quadrados, um dos mais modernos do mundo, incrível a estrutura, que os meninos ocupassem a estrutura anterior destinada aos profissionais. Isso era uma promessa pública feita para acontecer em novembro de 2018. A gente não sabe até hoje, o Flamengo não respondeu até hoje por que esses meninos em fevereiro de 2019 se encontravam no container, sendo que o centro de treinamento já estava pronto para receber os meninos. Essa é uma pergunta ainda sem resposta, que a gente precisava saber. Quem deu a ordem para que os meninos permanecessem ali? Alguém está sendo protegido. Porque não aparece quem deu a ordem, não é ordem de ninguém. Os meninos ficaram lá e pronto, sendo que tinha uma promessa pública de que eles sairiam de lá tão logo os profissionais ocupassem as novas instalações. Então a gente ainda quer uma resposta sobre isso. As instalações eram tão inadequadas, né, que o juiz, na sua sentença, ele chamou a política do Flamengo para este alongamento de arriscada e nefasta. E ele diz, e ele fala também do absurdo descaso com a vida humana. Isso, fala que aquele espaço era uma arapuca mortal, né? Ele era também uma arapuca mortal. Agora, ninguém foi responsabilizado em nenhum desses acontecimentos que você citou e que são tratados nos seus vários livros, né, Daniela? Por isso que eu falo que essas tragédias elas têm em comum essa impunidade. A gente teve o único caso em que houve uma condenação foi no caso da Boate Kiss, e mesmo assim a sentença foi anulada meses depois. Os réus foram condenados entre 18 e 22 anos de prisão. As famílias voltaram a viver, voltaram a retomar suas vidas. Gente que já não conseguia mais trabalhar voltou a trabalhar. Casais que estavam distanciados voltaram a se aproximar, e meses depois essa sensação de justiça arrancada deles, eles começam tudo de novo com a anulação da sentença que condenou os réus. Então, assim, por isso que eu falo, numa tragédia os primeiros sentenciados são os pais. Né? Então é impressionante. E hoje os pais estão lutando, no caso da Kiss, para que a anulação da sentença seja revertida. Porque eles não têm condição psicológica e emocional para passar por tudo de novo, por um novo julgamento que durou 10 dias. Foi um massacre. Sabe? Então, e a gente vê isso acontecendo aqui. Recentemente houve uma condenação do Flamengo na esfera civil. Isso, né? Eu queria saber de você. Sim, com a condenação no caso da única família que não aceitou fazer o acordo, se recusou a fazer o acordo, e eu entendo os argumentos dessa mãe quando ela diz, não vai ser o Flamengo que vai dizer o que o meu filho valia. É como se eu aceitasse isso, é como se o réu decidisse quantos anos de prisão quer cumprir. Tem lógica isso, né? Então ela resiste mesmo sendo uma família com uma vida de muitas precariedades, de muitas limitações financeiras. E aí agora, recentemente, saiu, na semana em que completou 5 anos, uma condenação civil, a primeira do Flamengo, condenando o Flamengo a indenizar essa família. E o juiz também foi enfático ao dizer que a responsabilidade do clube é clara em relação ao que aconteceu ali, porque aqueles meninos estavam sob a proteção do clube. Eles foram, os pais confiaram ao clube aqueles meninos, então a responsabilidade era deles. Por mais que se tente imputar a responsabilidade a terceiro, não, é de quem construiu o container, é de quem fez o projeto, não, mas eles estavam sob a guarda do Flamengo. E eu não gosto de falar em dinheiro, porque fica parecendo, né, primeiro que expõe as pessoas, né? Sim. A gente sabe que, inicialmente, 9 famílias fizeram acordos com o Flamengo. Fizeram. Né? Uma família não fez, foi à justiça, essa conseguiu agora uma condição um pouco melhor. Não aquela que reivindicava, mas uma condição um pouco melhor. Mas é muito deselegante e sem sentido a gente falar que recebeu isso é pouco, recebeu isso é muito. Como você disse, a família que sabe e jamais o dinheiro vai reparar. Mas mesmo nesse caso da condenação, o Flamengo está recorrendo já. E é um dinheiro, gente. Quando você pensa que o Flamengo bota 60 mil pessoas no estádio todo fim de semana, que junta milhões de reais por fim de semana, fora todo o resto,
O que o Flamengo está pagando para as famílias É só dinheiro você de cachaça pensar. para o tamanho do... falando o português mais simples, é dinheiro de cachaça para aquilo que o Flamengo tem, ou para a grandeza do Flamengo e da história do Flamengo. É inacreditável que isso se prolongue desta forma por uma discussão que é tão pequena diante da grandeza do Flamengo. O Flamengo teria condições de fazer acordo logo, né? Eu vi também que tem uma fórmula utilizada para fazer cálculos. Você lembra disso? O Ministério Público, ele Ministério queria, Público com a tem uma Defensoria, fórmula. queria usar um acordo bem sucedido, né? Um programa de indenização que foi usado num dos acidentes aéreos aí do Brasil, que foi o que eles consideram um programa de indenização muito bem sucedido. E, inicialmente, o Flamengo procura a Defensoria Pública para amarrar esses acordos e pouquíssimo tempo depois fala, não, nós vamos decidir isso individualmente, cada caso é um caso. Então, assim, impressiona, porque, na verdade, o Flamengo se disse o tempo todo aberto para atender as famílias, como ele coloca ali, a gente está oferecendo apoio, mas na primeira oportunidade ele rompe com a Defensoria, com o Ministério, não, a gente vai seguir, vamos para acordos individuais. E aí, se você pensar, quando você fala em valores, e a gente não está aqui para falar de valores, não é isso que importa, mas se você pensar quanto que o Flamengo gastou no seu elenco de 2019 para cá, esses valores são absolutamente irrisórios. Mas é mais do que isso, assim. Boa parte das famílias, inclusive as que foram indenizadas, os pais continuam trabalhando. O pai do Jorge Eduardo, que é o menino que foi carregado nas costas, ele continua trabalhando como mecânico. O Darley, que veio aqui ontem acompanhar o lançamento, ele continua trabalhando na empresa de beneficiamento de arroz. A mulher dele, que era professora, parou de trabalhar agora porque ela se aposentou. Então, essas pessoas continuam trabalhando e pouco da vida delas mudou. E aí, nas famílias onde mudou bastante, porque a situação era de tanta precariedade, em que você consegue ter um teto digno, né? Digno, não uma casa rica, nada disso, né? A gente tem o caso da dona Jo, por exemplo, que é a avó que morava numa kitnet, que dormia na mesma cama do que o neto. Ela foi jogadora de futebol na época em que mulher não podia jogar futebol no Brasil. Ela dormia na mesma cama que o neto porque ela não podia pagar um lugar melhor. Esse neto, com a bolsa aprendizagem que ganhava do Flamengo de R$300, ainda ajudava a avó, né? Então ela consegue comprar uma casa melhor, de 2 quartos, uma casa que tinha um jardim e tal, e ela pôs a cama na sala, porque ela não conseguia se acostumar com aquele espaço. Aquilo não dizia nada para ela, sem o Vitor. Então é isso que a gente precisa, são tabus que a gente precisa quebrar, entendeu? Porque é injusto você dizer, as famílias enriqueceram, não tem nada disso. Nenhuma dessas famílias, todas elas trocariam qualquer acordo pelos filhos, para dormir na cama, junto com o neto na kitnet azul do prédio azul, que era onde eles moravam, que eu fui visitar lá em Florianópolis. Entendeu? Então ela não consegue se acostumar com aquele espaço. E eu chego na casa dela, ela tem um quarto no segundo andar. Dona Jo, o que essa cama tá fazendo na sala? Ah, não consigo dormir lá. Ela pôs uma cama de casal no meio da sala. Eu nunca vi isso. Entendeu? Cada vez que ela olha para aquele espaço, ela chora, porque aquilo não faz sentido sem o Vitor. Eu vi que tem família que mantém o quarto do filho ainda mantém, da mesma forma. É impressionante. Então, eu acho que julgar essas pessoas, eu acho que é criminoso. Né? Quem de fora falar, julgar, enriqueceu, é isso, aquilo, a gente não sabe nada do tamanho da dor dessas famílias, quem elas são. E eu fiquei muito impressionada, porque eu cheguei em alguns lugares de famílias que fizeram acordo, e eu falei assim, mas eu devo estar no endereço errado. É aqui? Não é possível. Assim, um lote completamente numa comunidade super popular, e a pessoa quis continuar morando ali, naquele lote que era dela, em que ela construiu memória afetiva com aquele filho, e ela só melhorou a casa. Entendeu? Então, a gente é muito doloroso ver essas famílias sendo julgadas e condenadas pela opinião pública, enquanto os autores não foram responsabilizados. Elas julgadas e condenadas pela opinião pública, por um lado, e por outro lado, enfrentando uma força descomunal, que é a da instituição,
negociando dinheiro para baixar o valor de uma indenização que, É isso. como você disse, em hipótese alguma jamais traria de volta. É preciso que a gente se lembre de que todos os times da Série A, especialmente os grandes, de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e alguns outros estados, têm um elenco de 20, 30 jogadores. Quem ganha menos, os que ficam lá no banco e nunca entram, ganham no mínimo 100, 200, 300 mil por mês. Agora tem um monte que ganha 500 mil por mês, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais. E quando a gente pensa nos valores que o Flamengo negociou para pagamento de indenização, é uma coisa estarrecedora. É estarrecedor. O quanto o Flamengo ficou negociando É. dinheirinho, ao invés Não, de e aí a resolver. gente fala de precificação, né, da vida, que isso também é doloroso. Você imagina, você acabou de perder seu filho, você nem iniciou seu processo de luto, porque o trauma é tão grande, eles nem se despediram, eles não viram os corpos dos filhos. Eles receberam os caixões fechados, eles não puderam dar o último abraço, né? Então, eu fico até arrepiada. Quer dizer, eles não tiveram nem a chance de começar o processo de luto e já tem alguém dizendo, uma banca de advogados negociando com você quanto que nós vamos pagar, é isso, não sei o quê. Então, assim, essas decisões, esses acordos foram feitos debaixo de muita pressão, né? Então, assim, eu ouvi de pais assim, eu queria fechar logo, eu não queria mais tocar naquele assunto, né? Porque aí você começa a falar de vida como se fosse coisa. É coisa, o preço é tal, a gente paga tanto, não sei o que, não sei o que, né? Ou então, eles não seriam jogadores de futebol, eles estavam no maior clube do Brasil, eles estavam na categoria de base, eles com destaque, a gente tinha o Mini Messi que já era um super talento, o Bernardo, por exemplo, quem era reserva do Bernardo no Atlético Paranaense, hoje joga na seleção brasileira, reserva do Bernardo. Quem que é? É o Mikael. O Mikael. O Mika, que era o melhor amigo dele. E que hoje os pais do Bernardo saíram daqui e passaram em Curitiba para ver o Mikael. Então, assim, a gente está falando de pessoas também que... Isso me impressiona muito, essa capacidade, essa grandeza dessas famílias, sabe? Assim, de acolher esses meninos, os sobreviventes. Ontem a gente estava conversando e, de novo, eu fico muito emocionada. Porque um dos meninos, um dos sobreviventes, contou, né, os últimos momentos do Bernardo, que eles compraram um açaí e tal. E o Darley, o pai do Bernardo, disse, eu preciso falar com o Nigel, conhecer esse menino, por tanto carinho que ele falou do meu filho. E o Nigel foi um menino que me ajudou muito. Assim, a memória dele foi muito importante para contar essa história. Uhum. Então, essa capacidade que eles têm de acolher outras pessoas, mesmo sendo metade. Meu Deus, eles são gigantes. Daniela, quando você olha para estes acontecimentos que você acompanhou de perto e onde você reconstruiu histórias, né, do que ocorreu e histórias das famílias, das pessoas. Em termos, a gente não vai dizer porque uma tragédia não é maior ou pior porque morreram 200 pessoas ou porque morreram 10 pessoas. Não. A gente não pode usar isso como parâmetro nunca. Não tem vida que vale mais ou que vale menos. Vida é vida. Mas onde você consegue definir onde foi mais dramático no sofrimento pessoal das famílias e de comunidades envolvidas nesses vários acontecimentos em que você acompanhou tão de perto? Olha, cada história tem a sua especificidade. Brumadinho, no caso do Arrastados, eu acho que a herança mais brutal do rompimento da barragem de Brumadinho foi com que essas pessoas fossem arrancadas do seu chão com a raiz e tudo. Tem um termo que eu falo que é de estoque, é um termo que é usado na agricultura. Quando você quer transformar uma área de floresta, quer fazer uma área de plantio, você vai lá e corta as árvores. Mas só cortar a árvore não mata a árvore, você tem que arrancar a raiz. Então eu criei um termo para o que aconteceu em Brumadinho, que é a destoca humana, na qual essas pessoas foram arrancadas com a raiz e tudo do seu lugar de origem. E quando você é arrancado com a raiz e tudo do seu lugar de origem, você passa a ser de lugar nenhum. E não tem nada mais brutal do que ser de lugar nenhum. Então, tem essa especificidade de Brumadinho, e a gente tem a Boate Kiss, que todo dia é a mesma noite, em que a memória e a afetividade das famílias está congelado naquele 27 de janeiro de 2013. E você tem essa história desses pais que viram as suas crianças, as suas promessas, os seus amores, cheios de sonho, de vida,
isso foi interrompido do dia para a noite. Então não dá para dizer quem sofre mais. Ontem, naquela mesa que eu me senti tão pequenininha ali, a gente tinha 3 mães, sendo que uma perdeu os 2 filhos. E perdeu a nora grávida. E aí... Embrumadinho. Tá. E aí a mãe daqui disse para mim assim, eu não consigo nem imaginar o que essa mãe passa. Eu não consigo imaginar. E ela perdeu o filho dela na Kiss. Entendeu? Não dá pra gente dimensionar. Dor é dor, sabe? Dor é dor. Essas pessoas, elas são atravessadas e elas têm... E tudo muda, a vida vira de cabeça para baixo, né? Tudo é interrompido, assim. Então, se reconstruir é muito difícil. Né? Como elas mesmas falaram ontem, isso é insuperável. Né? Então, uma disse assim, sobre a questão do Dia das Mães, que o primeiro Dia das Mães sem o filho, o marido estava muito preocupado com ela, e ela disse, para, não é porque é Dia das Mães que eu vou sofrer mais, eu sinto a falta dele todos os dias. Não é porque é meu aniversário que eu vou sofrer mais, a falta dele é permanente. Lidar com isso e a forma com que essas famílias e essas mães elas se organizam para tentar sobreviver a isso, tem que tirar o chapéu. Essas mulheres são gigantes, são incríveis e têm um poder de afetividade que eu não consigo nem entender de onde elas tiram esse afeto e esse amor, assim, entendeu? É incrível, né? O carinho, o cuidado, como que elas adotaram o meu filho. Elas se preocupam comigo, com meu filho, não sei o quê. Se preocupam porque essa mãe que perdeu 2 filhos diz, eu fico pensando, né? Não, cada um tem a sua dor, mas você é acumulador de todo mundo. Imagina. Que ela é preocupada comigo. Uma mulher que perdeu 2 filhos, perdeu a nora grávida. Ela falou, a minha vida se encerra em mim. Eu não tenho descendentes. Não dá pra gente imaginar isso. Que a vida, ela nunca vai ser chamada de avó. Ela jamais voltará a ser chamada de mãe. Nossa Senhora. É forte. É muito, muito. Daniela, você escreveu vários livros e o primeiro deles, que também foi muito impactante, contou a história de um dos maiores, vou usar um termo antigo, né? Hospício, antigamente se chamava hospício, os centros, como é que a gente chama hoje? Manicômios, hospícios, né? Você contou a história de Barbacena, onde morreram 60 mil pessoas. Quando eu li este livro, lá na época, um pouco depois do lançamento, eu fiquei muito chocado porque eu jamais tinha ouvido essa história, jamais tinha lido sobre isso. E era uma história chocante, que faz parte da nossa vida de brasileiros. Exatamente. E uma história de brasileiros. Eu também fiquei chocada quando eu vi essas imagens, porque eu vi essas imagens que foram feitas por um fotógrafo chamado Luiz Alfredo, da revista Cruzeiro, 50 anos depois que elas foram tiradas. E eu perdi o chão quando eu vi essas fotos. Eu falei, mas como assim? O que é isso? Como alguma coisa dessa dimensão aconteceu debaixo do nosso nariz e a gente não sabe nada sobre isso? E eu imaginava, então, na minha inocência, que só a minha geração desconhecia essa tragédia. E quando a gente contou essa história, a gente descobriu que o Brasil desconhecia uma dessas maiores tragédias. Foi muito impressionante. Eu quis investigar o que aconteceu nesse lugar a partir dessas imagens. E aí o meu gancho, né? A gente fala em gancho jornalístico, era exatamente encontrar aquelas pessoas 50 anos depois. E eu queria encontrar aquelas fotografadas pelo Luiz Alfredo. Então, eu fui. Primeiro, eu encontrei o Luiz Alfredo, fotógrafo, que ainda está vivo, que mora em Niterói, né? Que está hoje num processo até de adoecimento, né? Da saúde e tal, já é bem idoso. E aí, eu encontrei o Luiz Alfredo e ele, então, me cedeu esse conjunto de imagens. E com esse conjunto de imagens, eu fui para Barbacena. Pedi a ajuda das pessoas que moravam lá, dos ex-funcionários do hospital, que me ajudassem a identificar aquelas pessoas. E aquelas fotos foram vistas centenas de vezes e as pessoas diziam, essa aqui é a dona fulana, tá igualzinho, não mudou nada. Eu ia lá, não era. Mas esse aqui é seu fulano, isso aqui não tem jeito não, é ele. Eu ia lá, não era. Bati um monte de endereço errado, até que eu bati na primeira porta certa. Encontrei o primeiro sobrevivente de 160 remanescentes daquele período. E aí eu fui descobrir que eles nunca tinham sido procurados, que eles nunca tinham sido ouvidos.
E foi incrível, assim, a gente poder conversar com essas pessoas que ficaram décadas e décadas institucionalizadas, que perderam todos os seus vínculos sociais e afetivos, e eles queriam falar. Então, assim, não foi difícil que eles falassem, porque eles queriam existir. Eles queriam ter devolvido o seu sobrenome, a sua história, a sua dignidade, né? Diferente dos funcionários que se sentiam acuados diante do meu trabalho, né? Aí foi o trabalho mais difícil, foi fazer com que eles pudessem contar o que eles viram, o que eles viveram. E aí a gente, então, lança o Holocausto e o país fica estarrecido. E depois com o documentário, que a gente depois, 2 anos depois, começa a gravar, eu acho que potencializa as denúncias do livro, né? Porque aí no documentário você escuta eles mesmos contando a história deles. Então, me lembro de um sobrevivente que me contou que foi o pai que colocou ele lá e tal. E ele, muito sequelado desses anos e décadas de institucionalização, perguntei para ele: Manuel, você sente falta do seu pai? E ele disse: eu sinto falta do meu pai até hoje. Saudade do meu pai até hoje. E ele cantarola uma música de ninar, a música que ele nunca ouviu, né? Então ele se consola ali naquela música. Aquele dia foi... E o seu trabalho tem sido transformado em documentários, séries, né? Sim. Então, o Holocausto foi transformado, foi adaptado para... documentário, inicialmente, depois para uma série de ficção chamada Colônia, que está na Globoplay. Tá. Depois a gente teve Todo Dia Mesma Noite adaptado para uma série de ficção de 5 capítulos na Netflix. E que a gente entrou no top 10 mundial, a gente ficou 6º lugar no mundo, com mais de 60 milhões de horas assistidas. A gente entrou no top 10 das Bahamas, pra você ter ideia. Que coisa. Né? Porque essa história é universal e porque eu acho que as pessoas entenderam que qualquer um de nós podia estar no chão daquela boate, no chão daquele ginásio. E agora o Arrastado, sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, está sendo adaptado para uma série documental pela Globoplay. Sim. Quando você escreveu o Todo Dia, a Mesma Noite, sobre o Boate Kiss, tem um subtítulo, que eu vou chamar assim, de A História Não Contada da Boate Kiss. O que é esta história não contada? Então, preciso te dizer primeiro que quando me disseram, me sugeriram contar essa história, eu recusei imediatamente. Imagina, não tem nada que eu possa contar nessa história. Todo mundo já contou essa história. Foi o que eu respondi para um colega de redação que insistia, que disse que tinha conhecido uma enfermeira de Santa Maria nas redes sociais e que eu precisava contar essa história. Falei: Moreno, todo mundo já contou essa história. Não tem nada que eu possa dizer de novo. E até porque Santa Maria fica do outro lado do mundo. Eu sou de Minas Gerais, então é outro lado do mundo mesmo. Santa Maria, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Isso. E aí, mas ele insistiu tanto que eu fiquei com aquilo. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso e tal? E eu resolvi, de curiosidade, procurar nas redes sociais o que as famílias estavam falando. Eu não conhecia ninguém. Eu não fiz a cobertura da Kiss em 2013. E aí, até que eu caí numa página em que um dos sócios da Boate Kiss lamentava o fato dele nunca mais ter comemorado o aniversário dele. E essa mãe dizia: você não comemorou mais o seu aniversário? E minha filha, que foi comemorar o dela de 22 anos com mais 4 amigas e nenhuma delas voltou para casa. Isso que eu li já mexeu comigo, assim, me atravessou. Falei: nossa, não é possível. E tal. E aí eu mandei uma mensagem para ela e ela me disse assim: ai, que bom que você está interessada em contar a nossa história, porque a gente precisa ser ouvido. Ai, mas como? Se você colocar no Google Boate Kiss, tem mais de 1 milhão de respostas. Do que ela está falando, né? E aí eu falo com a Intrínseca, que é a minha editora. A gente estava preparando um outro projeto, não tinha nada a ver com isso. Eu falei assim: eu preciso ir para Santa Maria. O que você vai fazer lá? Não sei, não. Só que a Intrínseca é muito parceira. E aí eu cheguei lá, sem brincadeira. A primeira vez que eu cheguei a Santa Maria, eu falei: o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu me senti completamente fora do lugar. Mas quando eu entrevistei essa mãe,
eu entendi o que eu estava fazendo ali. E percebi que tinham histórias não contadas. Por exemplo, descobri que os profissionais da saúde nunca tinham falado sobre o que viveram naquela madrugada trágica e nos dias posteriores. Que tinha profissional da emergência que abandonou a emergência depois do que aconteceu, que não conseguiu mais trabalhar na emergência, que ainda tinha profissional de saúde sendo acompanhado, fazendo acompanhamento psicológico. E aí eu falei, meu Deus, mas que histórias são essas? Aí eu fui descobrir, por exemplo, que uma das mães que perdeu a filha na aborto quis tentou se matar e tentou matar a filha que sobreviveu. Tamanho desespero e devastação. E a gente vai descobrindo inúmeras histórias que não foram contadas, mas era mais do que isso, era perceber que a vida dessas famílias foi congelada ali no momento daquela madrugada, entendeu? Então eu falei, não, eu acho que eu posso contribuir, aí comecei a investigar. É por isso que todo dia é a mesma noite. Todo dia é a mesma noite, né? Essa é uma noite que não tem fim, que se repete. Todos os dias, porque a emoção deles, a vida deles está ali congelada no 27 de janeiro de 2013. Então, quando eu percebi que tinham histórias não contadas, a gente mergulhou profundamente. Eu fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul, eu perdi a metade do meu cabelo, engordei 10 quilos. E foi uma coisa interessante, assim, eu tinha muita preocupação de como que a imprensa gaúcha receberia esse livro, né? Porque a história não contada é como quase que uma... Poxa, vocês não fizeram a parte de vocês. Vocês não fizeram a lição de casa, hein, rapaziada, da imprensa. Aí, mas olha, eles abraçaram o livro de uma forma, com uma humildade que me impressionou, assim. Eu tenho muita gratidão a eles. Porque eles mesmos entenderam realmente isso aqui, a gente não se atentou. Realmente, a gente não viu os profissionais da saúde. E olha que eles fizeram um esforço incrível, até hoje fazem, porque essa tragédia é no quintal deles, né? Então isso sangra até hoje para essas pessoas. Então eles foram de uma humildade, de uma grandeza, um acolhimento que eu acho que eu não vi em nenhum dos meus livros um acolhimento como eu recebi no Rio Grande do Sul, da imprensa. Foi incrível, assim. A humildade que eles tiveram e o quanto que eles, que o livro também passou a fazer parte da vida deles, assim. Sim. Você também, no título do Longe do Ninho, que é o livro do... Aliás, você falou que queria contar a história da capa do livro. Ah, a capa do livro. O Longe do Ninho. Vamos voltar aqui para o Flamengo, a capa do livro. São fotos desenhadas, retocadas, como é que é isso? Então, conta a história dessa capa. Vou contar. O que acontece? Quando a gente decide que vai contar essa história, eu venho para o Rio e eu vou visitar um muro que fica em frente ao Maracanã, que é um mural homenagem, que foi feito pelos torcedores do Flamengo, diga-se de passagem. O coletivo Flamengo da Gente foi o único, até hoje, em toda essa história, que construiu a memória dos meninos, porque o Museu do Flamengo não tem nenhuma referência ao que aconteceu ali, é como se essa história não tivesse existido. E aí, quando eu chego lá, eu vejo essa pintura dos rostos dos meninos nesse muro homenagem. Fiquei muito impactada e aí descobri que quem tinha feito era um artista urbano chamado Airal Crespo. E eu falei, a capa do livro está aqui. Aí volto para a editora, já tem uma capa do livro, gente, não sei o quê. E quando eu falei a ideia, a editora, Dani, não dá, é uma pintura. É uma pintura, não vai dar certo. Eu falei, não tem jeito não, é isso. E aí a gente convida o Airá, então, para fazer a pintura. E ele reproduz esses rostos. E aí esses rostos são fotografados para fazer... Ele trabalha com o Ângelo Bottino, que faz a capa, né? Eles trabalharam juntos para chegar nesse resultado. Essa composição. Que para mim é a capa mais impactante de todos os meus livros, porque eles estão vivos olhando para você, cheios de... Você consegue sentir isso, né? Então é muito... E esse nome também, né? Que eu fiquei pensando, meu Deus, eles morreram tão longe do ninho deles, do verdadeiro ninho, que é a casa, longe da proteção dos pais. E aí ficou longe do ninho na hora, todo mundo, esse é longe do ninho, longe do ninho. Então, eu falo que esse livro, ele é uma declaração de amor de 10 pais e mães para os seus filhos, mas ele é uma recusa ao esquecimento. Até porque, se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido. Sem dúvida alguma. Eu queria perguntar uma coisa para você sobre a sua forma de trabalhar. Porque você ouve tanta gente, você coleta tanto documento. Sim. No caso do Longe do Ninho, você coloca lá todas as fases da investigação, todas as manifestações da defesa dos vários envolvidos, responsabilizados, acusados, suspeitos. Tem a palavra de todo mundo. Ninguém pode dizer que você
não os procurou. Está tudo lá. Tá tudo né? lá. Aliás, o que não falta é advogado para representar as pessoas, né? Sim. E está tudo lá. Você trabalha com um material Volume. vasto. Em termos de processo de trabalho, você grava as conversas com as pessoas? Todas as Todas porque as são conversas muito são longas, gravadas? né, É Tramontina? isso. É impossível, assim. Primeiro que eu não tenho nem mais a agilidade que eu tinha 10 anos atrás de conseguir escrever, quase que psicografar, né, o que a pessoa falava e tal. E para mim é muito importante que a pessoa se sinta representada quando a história dela é contada, de que ela reconheça que aquele diálogo é dela, que é exatamente esse jeito que ela falou. Eu me lembro que a médica legista me ligou e falou: gente, exatamente, eu falo assim, como é que você conseguiu e tal, né? Mas exatamente pelo cuidado, a gente grava tudo e são centenas de horas de entrevistas gravadas. Assim, tem famílias que a gente fica 6, 7 horas num primeiro encontro, e eu nunca faço um único encontro, né? Então é um volume imenso. Tem transcrições de entrevistas que dão mais de 100 páginas. 100 páginas de transcrição de entrevista. Então, assim, você tem que se organizar para não endoidar. Então, eu faço todo o processo de apuração. E aí, a partir disso, eu leio tudo é transcrito, e nesse momento da minha carreira eu falo que eu vim ensinar a vida, porque eu tenho uma equipe que transcreve os áudios, já é chiquérrimo, porque é muito trabalhoso essa transcrição. Essa transcrição é feita por pessoas que ouvem, escrevem, ou você usa equipamentos eletrônicos que fazem aquela transcrição automática? Então, ouvem e escrevem, porque essa questão da inteligência artificial é meio preocupante, porque alguma coisa pode passar, né? Então, eu confio mais nas pessoas. E elas ouvem e transcrevem. Isso é um processo muito demorado. Quem é jornalista sabe, isso é um inferno transcrever entrevista, porque uma entrevista de 1 hora vira 3 na transcrição, né? E aí elas transcrevem, eu pego todo esse material, eu releio tudo, eu vou ticando tudo. Aí eu tenho até uma didática, por exemplo. Eu marco com aquele post-it diálogo, onde tem diálogo. Então, de verde, o diálogo, por exemplo, né? Cenário, sentimento. Porque na hora de voltar, eu vou direto para entender qual era o diálogo que teve nesse momento e tal. Então, mas isso é só uma parte. Tem a parte da investigação. E a parte da investigação também exige que você esteja por dentro de um processo de 7.000 páginas. E para mim é impossível conseguir acompanhar um processo de 7.000 páginas digitalizado. Eu preciso ter ele em papel. Então eu tenho todos os volumes impressos, tudo etiquetado, o volume, esse fala sobre isso, fala sobre aquilo, esse é depoimento, esse é a fiscalização do MP. Então, é um trabalho que exige muita organização. Eu sou muito organizada e um pouco de loucura, porque você mergulha naquilo, né? E aí você tem um volume tão grande de material que dessa vez eu não consegui escrever no meu escritório. Eu tive que sair, não tinha lugar para pôr esse material todo. E aí uma vizinha da minha mãe me cedeu o apartamento dela, porque ela passa metade do ano em Florianópolis, e ela cedeu para que eu pudesse levar isso tudo para casa dela e trabalhar em cima disso. Né? E aí depois, dada a importância do conteúdo que você reúne, dada a complexidade e as questões que envolvem responsabilidade, você guarda tudo isso? Tudo. E é uma loucura, porque eu tenho um quarto na minha casa só para guardar documentos. Aí eu tô quase vendo a hora que meu marido vai dizer assim, ou são eles ou eu. Quem que vai sair aqui? Porque não dá. Porque realmente, você imagina, desde o Holocausto, né? Então, tem tudo transcrito, toda a documentação no COVA. Eu tenho uma infinidade de processos militares que a gente colheu nas auditorias militares. Tem tudo lá. Aí vem todo dia, mesma noite, calhamaço, os 2 mundos de Isabel, arrastados até chegar no Longe do Ninho. É um volume imenso, né? Eu não sei mais onde eu vou guardar isso não, mas está lá. E aí você tem que guardar pelo menos por uns 10 anos, aquilo que é lei. Porque alguém pode querer chacoalhar a tua roseira, né? Não foi verdade isso que você disse, que você afirmou, não, tá aqui. Tá. Né? Graças a Deus, em 30 anos eu nunca tive nenhum processo. Nenhum e olha processo. que eu sempre trabalhei com denúncias. Denúncias, às vezes, maiores até do que o meu jornal, que era um jornal do interior de Minas Gerais, em que a gente realmente mudou alguns capítulos da história desse país. Uhum. Agora, como é que a sua cabeça suporta este tranco? Se eu fiquei emocionado lendo o livro,
Se eu fiquei assustadíssimo lendo o seu primeiro livro, lendo o Holocausto, se eu fiquei emocionado e escrevi para você em seguida, que eu acabei de ler o livro, eu estava em choque, assim, né? Fiquei emocionado tantos momentos na leitura do livro. Como é que você administra isso, tendo contato com as pessoas, depois rememorando tudo, relendo, escrevendo? Como é que você faz? Então, olha só, as pessoas me perguntavam muito assim, quanto tempo você levou para escrever o Holocausto Brasileiro, por exemplo? Eu respondi 17 anos, que era o tempo que eu tinha de redação, que me preparou para algo tão complexo quanto aquilo. Então, essa experiência anterior foi fundamental para me dar maturidade para escrever o Holocausto. Mas é claro que são atrocidades que nos atravessam e é impossível. Por exemplo, no caso do Holocausto, eu estava falando com mães que não puderam amamentar seus filhos e eu tava amamentando o meu. Meu menino tinha 5 meses quando eu comecei a investigar. E eu fiquei no dilema, o que eu faço? Eu saio para viajar e eu estou amamentando meu filho, aquela drama, aquela culpa, e o meu marido falou, Dani, eu te conheço, não sei se você contar essa história, vai. Mas foi para mim o mais difícil ao longo de tudo isso foi a culpa, né, que eu sentia como mãe de estar achando que eu não estava fazendo, que eu era uma mãe péssima, né, que era aquela mãe que estava sempre saindo. Meu filho sempre me viu sair, e ele já nasceu me vendo sair, entendeu? Então eu achava que ele não ia entender aquilo, que ele ia gostar mais do meu marido do que de mim, enfim, né? Aquelas coisas. Uhum. Então assim, aí veio o Cova também, sobre a ditadura militar e tal. O Holocausto me preparou para o Cova. Aí veio Todo Dia, Mesma Noite. Nada me preparou para o Todo Dia, Mesma Noite. Eu ficar 2 anos longe do meu estado, dessa forma como eu fiquei, foi muito difícil. E assim, e o fato da proximidade da história, de que podia ser qualquer um de nós. A nós, ou nossos filhos ali, aquilo realmente mexeu muito comigo, atravessou a minha rotina, eu precisei de ajuda, de terapia. Eu fiquei 2 anos sem me reconhecer. Foi muito difícil. Só que depois eu entendi o seguinte, eu não sou a vítima. Estou longe de ser. Esse não é o meu lugar em nenhuma dessas histórias, então eu não tenho direito de me colocar dessa forma. Meu lugar aqui é de privilégio, de alguém que recebe do outro o que ele tem de mais sublime, que é a memória afetiva. E é nessa que eu vou. Quando eu entendi o meu lugar nas histórias, eu consegui me fortalecer para contar a próxima. E para contar ao Longe do Ninho, apesar da proximidade das vítimas, da idade das vítimas com a do meu filho. Então é impossível você não fazer uma comparação e uma analogia que podia ser o meu filho ali. Eu não consigo imaginar o meu filho sair de casa aos 10 anos de idade em busca de um sonho. Meu menino, até hoje, ainda dorme na nossa cama de vez em quando. Dá um caô lá e vai para nossa cama. Ele vai fazer 13. E se ele ver isso, ele vai me matar. Deus tá contando. Mas assim, então esses meninos saíram de casa aos 10 anos. É inimaginável. E mesmo quando mim. Eles crescem, a gente continua a falar sobre, quando a gente se refere a eles, fala as crianças. As crianças. E eu ainda falo isso da minha de 35 e do meu de 33. É isso, eles vão ser nossas eternas crianças. Então, assim, só que eu entendi o meu lugar. E o meu lugar é de uma narradora, de uma contadora de histórias desse país. É isso. Então, não cabia a mim, por exemplo, no caso da Kisa, eu vivia um luto que não era meu. Eu estava me colocando como vítima. Imagina. Nada que eu senti vai se comparar à dor dessas mulheres. No Holocausto, nada que eu senti vai se comparar à história daquela mulher que foi, aos 9 anos, foi retirada de casa pela família, foi colocada numa instituição, foi estuprada dentro dessa instituição, passou décadas institucionalizadas e quando ela finalmente consegue sair, o sonho dela era ter um sofá vermelho. E ela me deu entrevista no sofá vermelho da casa dela. Será que nós, se tivéssemos sido violados por 50 anos, a gente ainda ia ter algum sonho? E ela estava ali realizando o sonho dela e me dando entrevista no sofá vermelho. Então é isso, assim, eu entendo hoje o meu lugar em tudo isso. Não posso confundir as coisas, como eu confundi no Todo Dia, Mesma Noite. Em alguns momentos a gente se sente muito... a gente fica abatido, né? A gente fica impressionado e chacoalha. Eu muitas vezes, apresentando reportagens, ou fazendo ou apresentando, já me vi muito em situação de ter que me controlar para não me perder emocionalmente diante do público, porque
o impacto era muito grande, né? É. Mas eu também vivi um pouquinho só dessa experiência de, aos poucos, por diversas razões, conseguir se controlar e tocar a coisa em frente, né? Mas eu queria só voltar uma coisinha só, porque nós temos uma imagem, você citou aqui em alguns momentos que tem uma torcida do Flamengo que continua registrando o respeito Sim. e a lembrança Sim. dos 10 meninos Sim. e de tudo que aconteceu, né? O coletivo Flamengo da gente. Coletivo Flamengo da Gente, e que vai aos lançamentos, né? Continua acompanhando o lançamento do livro. Tem. Seria natural, muitas vezes, porque futebol é paixão. Paixão é coração, mas o torcedor age com o fígado, não com o coração, né? Ele é apaixonado. Mas muitas vezes ele toma atitudes que são inacreditáveis, de violência, ou disso ou daquilo. E essa torcida tem uma atitude de empatia, né? E eu acho que de exercício de cidadania real, porque eles foram cruciais para manter viva a memória dos meninos, quando eles criam o muro homenagem, quando eles criam a música em homenagem e cantam, né? E cantam a música que foi criada em homenagem aos meninos a cada 10 minutos do primeiro tempo em jogo no Maracanã. É impressionante, é a torcida que faz isso. Então a gente tem que tirar o chapéu para a torcida que acolheu essa história e que está dando um exemplo muito claro de empatia. Que foi até o termo que eu usei hoje numa postagem na minha rede social falando, né? Exercícios de empatia e de cidadania. É isso que eles estão fazendo. E isso é incrível, eles têm ido nos lançamentos, eles têm apoiado, eles cantam para os pais. No lançamento do Rio, de repente eu estava lá autografando, lotado, e eles começam a cantar para as famílias. Foi uma coisa... Nós temos essa imagem que vocês cederam para a gente. Vamos rodar as imagens com... Nós temos o som também? Temos? Roda aí para a gente, por favor, Tainá, Thiago. Isso foi muito bonito. Foi muito bonito. E representativo e muito especial. Daniela, você escreveu todas essas histórias, registrou os dramas, as emoções das famílias e contou para o Brasil inteiro os sonhos das famílias, das pessoas, né? E agora, hein? Quando você olha tudo que você fez e olha tudo que aconteceu, aí ninguém foi punido, né? Você também tem um sonho de ver justiça? Tenho uma certeza. Eu falo que, assim, eu não sairia da minha casa todos os dias, deixaria meu maior tesouro, que é meu filho, né, meu marido, meu filho e tal, se eu não acreditasse que o trabalho que eu estou fazendo pode fazer a diferença. Eu acredito muito nisso, eu acho que a construção da memória coletiva do Brasil é um caminho potente para a busca da justiça. Se não for essa justiça da responsabilização, mas é uma justiça moral, de que as pessoas, sabendo a verdade, elas sabem quem são os responsáveis, elas conseguem definir isso, mas é muito mais do que isso, elas não vão esquecer. Então, quando você conta essas histórias para o mundo, né, para o seu país e para as novas gerações, você impede que essa história seja enterrada, que ela seja esquecida, você impede o apagamento social. Porque o silenciamento só interessa para os autores, não interessa para as vítimas. E as vítimas reconhecem esse papel seu? Reconhecem. Eu tenho muita gratidão, assim, pela gratidão que essas famílias demonstram ter. Ontem, de novo, nesse encontro em que tinham todas essas famílias, uma das mães disse assim, aqui onde a gente está é seu livro vivo. Nós estamos aqui. Então, a sua história, que está nas suas páginas, nós estamos aqui. Nós somos o que você escreveu e tal. Então, é muito bonito isso, ver que eles entendem que ao resgatar a memória dos meninos, a gente está devolvendo a humanidade. A gente não pode permitir que essa humanidade seja confiscada. Ninguém tem esse poder de confiscar a humanidade. A gente não pode deixar. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Jamais. Daniela, foi uma alegria te receber. Parabéns pelo trabalho, parabéns por todos esses livros, por todos esses anos de muita dedicação, de trabalho jornalístico, mas, acima de tudo, de trabalho humanístico, né? Você tem feito um trabalho que é fundamental, realmente, para não deixar que as pessoas esqueçam,
para reconhecer a luta, a dor e com tudo aquilo que as pessoas viveram e continuam vivendo, né? É isso. Eu fico esperando que você seja obrigado a mudar de rumo. Não seja obrigado a escrever mais um outro livro para daqui a 3 anos. Eu estou brincando, nada. A vida, uma pessoa falou para mim recentemente uma coisa, eu vivo repetindo agora, que a vida é desobediente. Totalmente desobediente. Totalmente desobediente. Você foi parar no Rio Grande do Sul para conhecer outras pessoas. Contra a minha vontade. Contra a tua vontade, foi lá escrever histórias, né, de outras pessoas. E passou a reescrever a sua própria história. Com certeza, é isso mesmo. Eu queria te agradecer muito, assim, de a gente estar podendo falar sobre temas tão urgentes para o nosso país, sobre essa necessidade da gente combater essa cultura de impunidade. Estou muito feliz por a gente ter tido a oportunidade de ter um bate-papo tão bom, tão rico, tão potente. Obrigada. Muito obrigado a você pela presença. Terminando o nosso programa de hoje, vocês sabem que os livros da Daniela você pode encontrar, a editora Intrínseca, e são livros importantes para se conhecer parte da história do Brasil, uma história doída, mas que todo mundo tem que conhecer e não pode esquecer. Nosso programa está terminando, vocês podem acompanhar tudo depois, aí tem os cortes, aquela história toda, vocês recuperam tudo que a gente viu, que vão olhando e vão ouvindo e acompanhando em outros momentos. Se inscreva no canal. Curtam, compartilhem, falem com os amigos, mandem mensagem para a gente. E aí os programas vão ser ainda melhores. Um grande abraço.